Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo para a nossa segunda aula desse itinerário de preparação para a consagração a São Miguel Arcanjo. Sou o Padre Márcio Almeida e juntos estamos fazendo esse caminho, nos preparando para a nossa consagração ao Arcanjo Miguel. E nesse vídeo de hoje, eu vou te apresentar a primeira semana da sua consagração. Nessa primeira semana, o foco é Eu sou consagrado a Deus. E aí, meus irmãos, não tem como nós falarmos de consagração a Deus sem nos recordarmos do batismo. Você já é consagrado a Deus. Se você é batizado, você já se consagrou a Deus, você já viveu essa experiência da consagração. E, de fato, o batismo é a nossa maior consagração a Deus. A partir do batismo, nós nos tornamos templo do Espírito Santo, Filho de Deus, morada de Deus, e o batismo, então, nos configura a Cristo. Por isso, o batismo ele é fundamental para nós, e nessa primeira semana, a reflexão e a oração sobre o batismo, ela será fundamental. Então, o batismo é o ponto de partida. Eu sou consagrado a Deus pelo meu batismo, eu sou todo de Deus. O batismo é uma marca eterna que Deus deixa em nós. E também o batismo é uma marca de pertença. No dia que você foi batizado, se você foi batizado quando criança, um bebê recém-nascido, uma criança ali de alguns meses, não foi só um dia bonito da sua infância para tirar foto, para reunir a família. Ele foi muito mais. Foi o dia em que Deus passou a fazer morada em você. É o dia em que Deus gravou a sua alma com um selo, com uma marca que é eterna, que ninguém pode retirar. Então, é por isso que o batismo ele é fundamental para nós. Se você foi batizado quando adulto, você pôde fazer essa experiência com mais consciência, Mas também não foi somente uma missa de vigília pascal, que você talvez estivesse ali um pouco nervoso com aquilo que iria acontecer, Foi o dia em que você se tornou templo do Espírito Santo, morada de Deus. Então, resgatar essa memória e essa compreensão sobre o batismo é fundamental para nós. Então, pelo batismo, nós pertencemos ao Senhor. Existe essa pertença. Nós somos de Deus. O batismo nos faz ser todo de Deus. Agora, quando nós pensamos em nos consagrar a um santo, isso precisa ficar muito claro para nós, porque em nenhum momento a gente pode colocar a consagração de um santo acima da nossa consagração a Deus. Isso é um erro teológico tremendo, É como se eu fosse consagrado a Deus e agora eu me consagro a um outro santo e acho que isso é maior que o meu batismo. Jamais. Volto a dizer, o batismo é o ponto alto para nós, Então, por que a gente se consagra a um santo? Por que nós estamos aqui nesse itinerário escolhendo São Miguel Arcanjo para viver essa consagração? Isso também precisa ficar claro para nós nesse início de caminhada, Não estamos trocando Deus por São Miguel Arcanjo, Pelo contrário. O que a gente está pedindo para São Miguel Arcanjo? São Miguel Arcanjo, me ajuda a ser todo de Deus. Consagrar a nossa vida a São Miguel Arcanjo é pedir a São Miguel Arcanjo que ele passe a cuidar de nós e nos orientar para que nós possamos viver o nosso batismo, para que nós possamos viver a partir da nossa condição batismal. Então, a consagração a Nossa Senhora, a São José, a São Miguel Arcanjo ou a outro santo de devoção, ela não substitui, ela não se coloca acima do nosso batismo, mas, na verdade, ela aproxima esse santo de nós para que ele nos ajude a viver o nosso batismo. Então, o que é que nós estamos pedindo a São Miguel Arcanjo? São Miguel Arcanjo, me ensina, me ajuda a ser todo de Deus.
O que o batismo realiza em nós? Eu já falei algumas coisas, mas só para a gente colocar aqui na ordem e pontuar. Primeiro, o batismo nos torna filhos de Deus. Mas, padre, então eu só passei a ser filho de Deus quando eu fui batizado? Sim, essa é a fé cristã católica. Antes do nosso batismo, nós somos criados por Deus, mas a nossa condição filial, ela nos é dada pelo batismo. Por isso eu também sou um grande defensor de que a gente não tem que adiar batizado não, viu? Criancinha pequenininha ali já batiza, porque é uma graça que Deus nos dá de nos tornarmos filhos dele, né? Então, às vezes os pais ficam adiando o batismo por conta de padrinho, por conta de festa. Não. Batiza logo. Então, o batismo, o primeiro ponto é esse, ele nos torna filhos de Deus. Através do batismo, nós recebemos essa condição filial. Depois, o batismo também nos torna membros do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo. Através do batismo, nós nos incorporamos a Cristo. Nós passamos a ser parte do corpo dele, visivelmente aqui neste mundo. Também o batismo nos reveste de Cristo, e eu gosto muito dessa imagem, né? Somos revestidos. É como se, pelo batismo, nós recebêssemos uma outra veste, e essa veste é o próprio Cristo. As pessoas devem olhar para nós e enxergar em nós, de alguma forma, a pessoa de Jesus. Por isso que nós somos revestidos de Cristo, né? E também pelo batismo nós nos tornamos morada de Deus, templo do Espírito Santo. E aqui é um grande mistério, como que na nossa pequenez, muitas vezes como que na nossa miséria, Deus habita em nós. Deus passa a ser morada em nós. O Catecismo da Igreja Católica nos diz o seguinte: o batismo não só purifica de todos os pecados, mas faz do batizado uma criatura nova, filho adotivo de Deus, participante da natureza divina, membro de Cristo, co-herdeiro com ele, templo do Espírito Santo. Quanta graça, né? Quanta graça. Então, por isso que o batismo é tão importante e por isso que nessa primeira semana você será convidado a refletir sobre o seu batismo. Não é somente um símbolo externo, né? Mas é uma graça que Deus nos dá e que atua desde então em nossas vidas. Muito bem, também nessa primeira semana você vai ser talvez motivado a pensar um pouquinho com uma música que eu acho que ela encaixou muito bem nessa primeira semana, mas não é obrigatório para quem, né, não gosta de rezar com música, mas para aqueles que gostam de rezar com música. Tem uma música do Padre Fábio de Mello que o refrão diz assim: sou consagrado ao meu Senhor, solo sagrado sei que sou, vida que o céu sacramentou, marcas do eterno que estão em mim. Que forte esse texto, né? Sou consagrado ao meu Senhor pelo batismo. Solo sagrado, né? Pelo batismo eu me tornei solo sagrado. Vida que o céu sacramentou, né? O céu, né? Deus sacramenta a minha vida através do batismo e deixa em mim as marcas do eterno. Então, quando eu estava desenvolvendo essa metodologia, me veio essa música na mente, no coração. Cantei muitas vezes essa música e deixei que ela fosse dando sentido também para o roteiro dessa primeira semana. Também, quando nós vivemos a experiência do batismo, nós não nos tornamos isentos das lutas, das batalhas, né? Essa graça do batismo, ela precisa ser alimentada ao longo da vida. Por isso existem os outros sacramentos, por isso existe a vida de fé ativa, por isso existe uma vida de oração continuada, por isso existe uma consagração a um santo de devoção, porque para que essa graça ela seja continuada em nós, né? O pecado, ele existe, o pecado nos atrapalha, o pecado nos afasta de Deus, e aí nós precisamos lutar. E São Miguel Arcanjo se torna, então, o nosso aliado nessa luta, né? Nos defendendo nas batalhas que o inimigo de Deus coloca em nossas vidas. Muito bem, primeira semana, 7 dias. Primeiro dia, você vai rezar
com Lucas 2, que fala então assim de Jesus sendo consagrado no templo, e o texto vai te ajudar a refletir sobre o teu batismo, sobre essa condição batismal que a gente já falou bastante aqui. Segundo dia da tua consagração, assim, só para corrigir aqui a minha fala, sempre no primeiro dia, sempre nessa primeira semana, nós vamos ter o texto bíblico, aí eu vou ter um roteiro de oração para você, e no final de cada dia dessa primeira semana, nós vamos fazer uma oração de entrega. Queremos entregar a nossa vida a Deus. Então, eu preparei uma oração de entrega de alguns santos, né? Oração de entrega que está ali no Missal Romano. E aí eu deixei para cada dia dessa primeira semana uma oração de entrega. Então, um texto bíblico, um roteiro e uma oração de entrega finalizando esse teu dia de oração. Então, por exemplo, no primeiro dia, ao concluir a sua reflexão, a sua oração, você vai rezar: recebei, Senhor, minha liberdade inteira, recebei minha memória, minha inteligência e toda a minha vontade. Tudo que eu tenho ou possuo de vós me veio. Tudo vos devolvo e entrego sem reserva, para que a vossa vontade tudo governe. Dai-me somente vosso amor e vossa graça, e nada mais vos peço, pois já serei bastante rico. É uma oração de entrega. Então, para cada dia dessa primeira semana, um texto bíblico, uma motivação e uma oração de entrega. O segundo dia, nós vamos pegar aquele texto da segunda carta de Coríntios, capítulo 1, que fala que nós somos selados pelo Espírito Santo. Vamos continuar refletindo sobre o batismo e aprofundando essa temática e também fazendo uma outra oração de entrega. Terceiro dia, ainda refletindo sobre o batismo, vamos olhar para a unção de Davi, 1 Samuel 16. E através desse texto e através da motivação que está escrita no livro, nós vamos mais uma vez rezar com o nosso batismo. Olha quanta graça, 3 dias diretos assim na sequência, né, para você rezar com o seu batismo, tá bom? Quarto dia, nós voltamos o nosso olhar para a crisma, que é outro sacramento onde nós somos ungidos por Deus. Então, nós somos crismados. Ah, eu não fui crismado, padre. Lá no livro eu falo um pouquinho sobre isso. Então, nós vamos rezar sobre o sacramento da crisma e também vamos viver esse momento de entrega a Deus. No quinto dia, eu vou te convidar a rezar através do sacramento da ordem, em especial, né, dos sacerdotes e dos bispos que são ungidos para o sacramento da ordem no 2º e no 3º grau. Padre, eu não sou padre. Tudo bem. Nesse dia você vai rezar por um padre que fez parte da tua vida, o padre da tua paróquia, o padre que talvez te inspirou, né, na tua caminhada. É um dia para a gente rezar sobre esses consagrados a Deus, dentro dessa reflexão sobre a vida consagrada a Deus. No 6º dia, nós vamos rezar sobre a outra consagração de vida, que é a vida religiosa, freiras, irmãos, consagrados, leigos, né? Então, também a gente coloca uma motivação, um texto bíblico e também uma oração de entrega para essas pessoas. Então, primeira semana, batismo, crisma, sacramento da ordem e vida religiosa consagrada. O 7º dia, no 7º dia da primeira semana, depois de rezar com texto bíblico, depois de viver a motivação própria daquele dia, você vai finalizar a sua primeira semana fazendo a renovação das promessas batismais. Então, no livro tem toda a orientação ali, e nesse dia você vai precisar da água benta para que você possa traçar sobre você o sinal da cruz usando a água benta, recordando então o teu batismo. Padre, eu não sou batizado. Então, aqui aí a gente precisa de uma reflexão, né? Se você não é consagrado a Deus, talvez não seja o momento de você se consagrar a um santo. Acho que talvez seja o momento de você buscar a sua consagração a Deus através do batismo, porque o batismo é a porta de entrada para a nossa vida de fé católica, né? Cristã católica.
Então eu também trato isso no livro, né? Você pode conhecer o roteiro, você pode fazer as orações como um caminho de preparação, mas a consagração em si, a São Miguel Arcanjo, ela não faria sentido se você não é uma pessoa consagrada a Deus pelo batismo, tá bom? Então isso também a gente vai tratar no livro na primeira semana. É isso, meus irmãos. Então a primeira semana nos traz essa grande motivação e eu espero então que você possa vivê-la intensamente, reze. Eu tenho recebido muitos testemunhos de leigos, de padres, de freiras consagradas, né, que estão fazendo essa experiência e que está sendo muito intensa, né, em suas vidas. Então aproveita, faz esse caminho de preparação para que um dia você possa se consagrar a São Miguel Arcanjo. E que por intercessão de São Miguel Arcanjo, desça sobre você e sobre a sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Espero por você no próximo vídeo, segunda semana do nosso roteiro.